Entender o ódio assim, e quando eu digo vai ser assim porque eu quero assim, significa a destruição, vamos dizer, no seu nível mais rasteiro, do ponto de vista do outro. Mas no sentido mais estrutural dessa questão, isso não é mobilizado apenas de forma particular. Os sujeitos são mobilizados nessa condição de ódio por discursos que suscitam que eles se valham da própria voz através do ódio. Ou seja, denegrindo tudo, deixando tudo queimar, deixando tudo apodrecer, deixando tudo sem reconhecimento. Aí é que você nota a propriedade da elaboração freudiana quando fez equivaler ódio e destruição. Mas existe uma outra condição. Então, nesse sentido, haveria uma cativação do ódio por essa condição de permitir o homem fazer o que ele quisesse, ou seja, quebrar o pacto civilizatório. Mas há também a outra condição do ódio, que é a condição de fascinação. Não é só de sair destruindo, mas ele fascina porque ele promove não apenas que você saia destruindo o carro do teu vizinho ou batendo no teu oponente. Ele fascina porque agora você vai começar a admirar o esgoto transformado em arte, o barulho transformado em música, a vociferação como sinônimo de diálogo aceitável, a estupidez transformada em pessoa pública. O mundo pós-guerra nunca mais foi o mesmo. O nazismo e o fascismo mostraram que o uso utilitário da razão levou a humanidade a uma metamorfose irreversível. De que serve a razão onde o sentido não redireciona mais o viver? O horror, que antes só era possível de viver nos pesadelos, se torna presente em um mundo desencantado. O mundo que parecia distante se tornou próximo nas últimas semanas. Os acontecimentos recentes do Rio Grande do Sul mostraram que o horror não é exclusivo das guerras, mas que as catástrofes nos alcançam quando menos esperamos, de supetão, sem pedir licença. O negacionismo causa danos inimagináveis. Ao negar mais uma vez a ciência, as pesquisas, as mudanças climáticas, as consequências são devastadoras. Por isso, falar sobre como a gente se contamina com esses dois vírus sociais é importante para entender que os temporais no Rio Grande do Sul não são simples infortúnios da natureza. As enchentes do Rio Grande do Sul foram sem precedentes, gerando inundações avassaladoras. Famílias inteiras foram desalojadas, propriedades destruídas, acessos bloqueados, sem falar das mortes. Faltaram recursos, água, alimento, cuidados médicos, abrigos, e as incertezas dominaram todos os silêncios. Como estamos conversando nessa temporada, o negacionismo é capaz de atrocidades inimagináveis, e falar sobre ele, bem como entender como esse fenômeno acontece, é fundamental para que não nos transformemos em rinocerontes que elegem baratas. Afinal, todos nós, enquanto sociedades, temos as responsabilidades pelas baratas que estão aí no poder. Vai, Titi. E você, Titi. Vai, Titi. E você, Titi. Retomando o livro de referência dessa temporada, A Metamorfose de Franz Kafka, vamos entender que não se impõe controle e medo somente com as forças das armas.
a mecanismos sociais muito mais eficientes, invisíveis, silenciosos. O convite à experiência kafkiana é emergir na experiência do horror, mais do que descrevê-la. Gregor Samsa, protagonista da obra, acorda de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Um inseto indomesticável, que traz diretamente dos esgotos a experiência de desumanização. Resignado na sua condição de tormento, a pergunta norteadora de Gregor parece ser: como faço para me adaptar a esse mundo? Aos poucos, Gregor perde a capacidade de falar. Sua voz se torna apenas coisa indecifrável, perde qualquer traço de humanidade que já habitou em seu corpo. Os desabrigados e as vítimas das catástrofes do Rio Grande do Sul, assim como Gregor, despertam para um pesadelo real. E disso não se pode acordar. Será que nós estamos realmente ouvindo o que os afetados tentam nos dizer? Será que, como Gregor, muitos foram silenciados? Gregor Barata embrutece. Encarna uma nova realidade forçada. Os imperativos violentos dos quais se submete, cativado por um discurso de ódio e ignorância já internalizados, acaba por reduzir a sua relação com o mundo. A perda da voz é somente mais uma metáfora da sua condição. O seu silenciamento é também uma imagem emblemática para pensarmos a questão do não reconhecimento e do desmentido social. Como um sujeito sem possibilidade de comunicar-se se faz ouvir? Da mesma forma, estamos escutando o desespero ensurdecedor dos gaúchos, principalmente dos mais desfavorecidos, que são sempre os mais atingidos, que são os mais vulneráveis, aqueles esquecidos pelo Estado. Afinal, quais informações verídicas nos atravessam? Qual é o papel destruidor das fake news nisso tudo? Voltando a Gregor, ele gera nojo, repulsa, ódio e vergonha para sua família que tenta escondê-lo. Diferentemente das baratas que estão no poder e portam um encanto, seduzindo, sobretudo, os rinocerontes. Metamorfoseado barata, a dessubjetivação ganha cascadura, surge no corpo de Gregor. Através do reconhecimento da própria animalidade, Gregor resgata, de certo modo, a sua humanidade. Nesse sentido, Gregor Barata evidencia a crueldade e a exploração, deixando claro, a partir dos maus tratos e humilhações que sofre e sempre sofreu nas relações próximas, que a identificação com o agressor é um mecanismo de defesa inconsciente poderoso, como a gente desenvolveu no episódio anterior, A Praga de Kafka. Enxotado com uma vassoura pelo pai, que também lhe acertou uma maçã que ficou presa nas suas costas, a dor de Gregor não é somente no corpo. A deformação no corpo desloca a aparente anormalidade do mundo. Falamos aqui de um grau outro de alienação, que gera um tipo de despertar ao denunciar a loucura. É um pouco contraditório. Kafka torna literal o que poderia ser uma metáfora. Barata é o grotesco, o obscuro, o enigmático. Nessa direção e sentido, aos poucos, o narrador, que é uma espécie de terceira voz, abandona o pronome ele e passa a se referir a Gregor como coisa. Isso fica mais claro no alemão. Gregor não acorda como um inseto. Ele acorda e é um inseto gigantesco. Apesar das aproximações conhecidas entre psicanálise e surrealismo, o mundo kafkiano não é onírico. A intranquilidade do sonho, o horror do mundo acordado, é o mundo em que Gregor Samsa está imerso. Um pesadelo do qual é impossível acordar. Na era da pressa, em tempos extremos, nos deparamos com um discurso que contagia, nos transformando ora em rinocerontes, ora em baratas. Como que isso acontece? Quais fenômenos inconscientes participam dessas relações? Como negamos o óbvio? Estamos nos tornando rinocerontes que elegem baratas?
Os acontecimentos recentes no Rio Grande do Sul nos convidam a pensar que jogar os esgotos nos rios não resolvem o problema, mas são parte dele. O esgoto, com seu cheiro, com seu lixo e com as suas baratas, mais cedo ou mais tarde, vem para a superfície. O real se impõe e já não é possível negá-lo, nem escoá-lo. Eu sou a Fernanda Fázio e hoje vamos conversar como as baratas participam do discurso da estupidez, nessa relação interessante entre ódio e voz. Para isso, eu convidei o psicanalista Mauro Mendes Dias, fundador do Instituto Vox em São Paulo. O episódio Baratite, uma estreita relação entre ódio e voz, já começou. Era da Pressa. Psicanálise entre esperas e extremos. Um podcast para nos escutarmos sem pressa. As baratas aparecem onde menos esperamos. E como bem sabemos, elas não costumam andar sozinhas. Se encontramos uma barata, há muitas outras por perto fazendo pactos e se proliferando. A sua capacidade de sobrevivência é suprema. Jogamos inseticidas, mas elas estão cada vez mais resistentes. As esmagamos. E como num passe de mágica, lá estão elas novamente. Ou uma outra ocupando rapidamente seu lugar. Como Mauro comenta em seu livro Entre Baratas e Rinocerontes, se as baratas foram incluídas no discurso da estupidez como produto dele, é tão somente pelo fato de que a produção de baratas retroalimenta o estúpido, fazendo cada vez mais asqueroso, tal como na literatura e na vida. Sim, na vida que vivemos. As baratas são altamente adaptáveis às adversidades. Elas não criam raízes. As suas patinhas deslizam nos diferentes solos, se dispersam, se escondem e rapidamente se reproduzem em uma velocidade surpreendente. A invasão das baratas na vida pública e privada acontece de modo quase silencioso, mas altamente destrutivo. As baratas não compactuam das mesmas leis que os animais humanos. As baratas criam as leis de onde vieram, do esgoto. Nesse lugar, não se preocupam em conhecer as leis necessárias à civilização. Trago Mauro mais uma vez. Leis essas que impõem, sob a condição de valores a serem cultivados, aquilo que era para ter sido jogado fora. É o retorno dos detritos da história da civilização. Trata-se do consumo e da propaganda dos subprodutos que se decompõem. Penso que Gregor Samsa se transforma naquilo que o coíbe, justamente aquilo que o controla. Talvez a gente possa pensar que Gregor sofra de baratite, como a gente tem conversado nessa temporada. A identificação com o agressor, proposta pelo psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, diz respeito a uma resposta do psiquismo a um evento que não encontra possibilidades de elaboração e, portanto, resulta em um trauma psíquico. O psicanalista Daniel Kuperman postula 3 tempos do trauma a partir das contribuições de Ferenczi. O tempo do indizível, em que ocorre o choque, gerado por um evento na infância que causa um excesso de excitação psíquica, incapaz de ser representado, nomeado. O segundo tempo é o tempo do testemunho, tempo em que a criança que vivencia o choque busca a figura de um adulto que possa oferecer recursos para tal elaboração. E o terceiro tempo é o tempo do desmentido, em que este segundo adulto é incapaz de oferecer caminhos de elaboração da situação vivida, negando e desautorizando a experiência dolorosa relatada. São respostas ditas como
Não foi nada demais, é mentira, você imaginou, não é nada disso. Respostas essas que dificultam que o sujeito que sofreu esse choque, esse trauma, possa sentir, possa nomear, possa elaborar essa experiência avassaladora. Mais uma vez, a gente deve lembrar como as vítimas do Rio Grande do Sul precisam de espaços para poderem falar sobre o que acontece, poderem legitimar a dor, poderem se autorizar a sentir. E tudo isso faz parte do processo de elaboração. Penso que Sándor Ferenc é mais do que atual. Os sujeitos traumatizados por uma violência vivem um sentimento de aniquilamento. Para além da lei e das questões de direito, eles não são reconhecidos na sua dimensão de vulnerabilidade. E essa é uma questão muito central na obra de Kafka. Ou seja, nem mesmo Gregor consegue admitir a sua metamorfose, o horror do qual está aprisionado. Inicialmente, ele nega que ele é uma barata. A partir das considerações sobre o livro A Metamorfose, eu pretendo costurar alguns paralelos com a realidade brasileira. Eu penso que recuperar as grandes obras frente àquilo que ainda não compreendemos direito nos ajuda nessa difícil aproximação com as situações traumáticas. Afinal, o que pensar sobre os efeitos das baratas que estão no poder? Como elas funcionam? Como nos permitimos dominar? E a partir das contribuições de Mauro, penso também que quanto mais distante é a linha entre opressor e oprimido, mais difícil é perceber e nomear a violência, o que contribui para a perpetuação das relações de poder. As baratas não são o povo, mas o exploram, com o uso da força ilegal. As baratas tendem a se retroalimentar e a expandir, visando unicamente a manutenção no poder. A vigência das baratas e suas leis trazem de volta o lixo, local privilegiado de sua habitação. Os seres baratas invadem e tomam, mandam a seu bel prazer destruir e se apropriar de tudo em seu próprio benefício, tanto quanto dos bandos que os acompanham. Para entender melhor, vamos escutar Mauro Mendes Dias. Mauro, você oferece chaves preciosas de pensamentos, e conceitos muito originais nos seus livros. O discurso da estupidez e o recém-lançado Entre Baratas e Rinocerontes. Como você diz no seu último livro, as vociferações se fazem escutar à nossa volta, e muitas vezes através de cada um de nós. Tanto os gritos quanto a cólera nelas presentes nos permitem reconhecer com facilidade o ódio orquestrando os afetos. Então, pelo que eu entendo, você explica como essas vociferações se referem aos gritos marcados por esse ódio, impedindo a possibilidade de diálogo, sendo insustentável uma outra relação com as palavras que não as de ordem. Então, vem toda a ideia do absurdo que você retoma, do sem sentido, de uma existência fechada em si mesma, e que parece alcançar esses sujeitos um pouco surdos. E as suas pesquisas, elas trabalham muito, com esse tema da voz, e não por acaso esse conceito de vociferação também orienta para algo anterior à palavra, para as relações primitivas, como você constrói. Você explica que esse gozo de destruição está fundamentado no gozo do outro. Dessa forma, qualquer imperativo que vem da parte do outro com o objetivo de assujeitar um sujeito vai causar esse desejo de destruição. Você poderia nos contar um pouco sobre as raízes das vociferações e como essa voz de ordem presente nos discursos se mostram hoje? Eu te agradeço pela pergunta, porque ela é extremamente oportuna em relação a um ponto que, em geral, é negligenciado quanto à sua complexidade. Porque esse conceito que eu forjei de vociferações, ele não corresponde à acepção habitual da língua. Porque a acepção habitual da língua na vociferação, que é uma ação de um verbo, que é vociferar, ele coloca sempre em destaque essa condição que praticamente assemelha a voz com o grito, com xingamentos, por exemplo.
mesmo que esse tipo de definição seja correto, ou seja, ele é apreensível, o que está em jogo quando eu falo de vociferação é, em primeiro lugar, um entendimento sobre uma modalidade de funcionamento da voz, e não necessariamente o sentido praticado pela definição da língua. E essa condição da voz, a partir da qual é articulada a vociferação, é a voz no seu sentido mais devastador, porque ela encobre o sujeito. E ela encobre o sujeito como? Ela encobre o sujeito através da cativação para uma modalidade de gozo, onde ele passa a gozar em função dessas posições absurdas que ele sustenta tanto na sua fala quanto nos seus atos. Então, na sua fala, o efeito desse assujeitamento a essa modalidade de voz que vem pelo outro e que se apresenta como imperativo, mas não somente como imperativo como Freud supunha, um imperativo categórico identificando ele ao supereu, ou seja, faça isso. Eu acho que a grande contribuição do Lacan em relação a esse campo da voz, buscando essa aproximação com a voz do supereu freudiano, é que ele vai mostrar que existe uma determinação muito mais potente em jogo nessa voz do outro, que é esse gozo do absoluto, o gozo da destruição. Podemos pensar em Gregor como um sujeito que, cativado pela voz advinda do outro, se torna alguém que fica em um não-lugar, um assujeitado. A figura de barata, então, representa o próprio esgoto, a sujeira na qual se metamorfoseia, justamente ao se anular diante do gozo absoluto. Vemos o fim de Gregor justamente como a destruição de si, por esse imperativo do qual ele se submete. Então você pode estar me perguntando sobre quais seriam exatamente essas palavras de ordem. Penso que é a sua condição de funcionário exemplar, que nunca faltou ao trabalho, o filho dedicado à família, que permitia que os pais e a irmã não precisassem trabalhar, nem se preocupar com nada, alguém que pouco pensava em si, vão costurando essas palavras de ordem que são endereçadas a si mesmo. Ou seja, quando Gregor se vê barata, ele diz: eu preciso trabalhar, um momento. O ideal de produtividade, de pressa, eficiência, aqui, eles vão muito além de um imperativo superegóico, como Freud supunha. E é disso que a gente vai falar agora. Para Titi. E você, Titi. Para Titi. E você, Titi. Uma vez barata, Gregor se afasta dos 3 termos da condição humana: a moral, o pudor e a vergonha. Motivo pelo qual a sua família o tranca no quarto, o deixa isolado, justamente nessa tentativa de escondê-lo, como se Gregor não pudesse mais compartilhar das regras sociais. Um outro aspecto interessante na obra que leva a pensar sobre isso é que nas relações interhumanas com o chefe e os parentes, Gregor normalmente se relaciona somente com a voz, em grande parte da obra. Ou seja, eles não veem Gregor, não se aproximam de Gregor barata. Quem costuma se aproximar um pouco mais de Gregor é sua irmã mais nova, a Greta, que ainda assim vai aos poucos se distanciando até o ponto de não visitá-lo mais. E quando Gregor aparece nessa condição desumana, causa asco, vergonha e repulsa. Um verdadeiro rebuliço se instaura toda vez que eles veem Gregor, que eles se deparam com essa cena de horror. Então, diante disso, talvez valha a pergunta, né? Quem que é o espelho de quem? Quem de fato os aterroriza? Representado em seu corpo tudo aquilo ao qual se submete, Gregor não pode denunciar. Resta apenas esconder-se.
Gregor não sabe sua condição de alienação. Quem sabe sobre si são os outros. A baratite, essa identificação com o agressor, assim ela vai ganhando formas no corpo de Gregor. Corpo esse que não é mais do que uma caricatura de uma condição animalesca da qual Gregor já vivia. Então, qual seria essa relação entre ódio e voz, que a gente vê tão presente nessa obra? Mauro nos ajuda a entender essa equação. Ela é bem interessante. O gozo, nesse sentido avassalador e destruidor, é um gozo que seduz. Gregor já estava cativado por ele, somente não percebia. Não por acaso, a violência vai dominando e se espalhando de forma sutil, até deixar os seus efeitos devastadores. O negacionismo se mantém até certo ponto. No momento em que a realidade se impõe, não é mais possível negá-la. As baratas não agem sozinhas. Elas têm os rinocerontes como seus aliados. Ao que parece, a destruição é o imperativo desses sujeitos que voluntariamente se embrutecem, se transformando em bestas truculentas. Em um passado não tão distante, presenciamos a invasão dos prédios dos três poderes. O relógio trazido por Dom João VI parou na tarde de 8 de janeiro de 2023. Nesse tempo dominado por Thanatos, a destruição deixou seus rastros. Sem muita resistência para entrar, quebraram vidros, danificaram obras de arte, estimadas em milhões, e o fogo foi só mais um representante do ódio, que se espalhou como fumaça. O psicanalista Daniel Kuperman criou o termo negacionalismo, que explica muito bem essa ideia. Então eu recolho um trecho, gravado pelo próprio Daniel aqui para o nosso podcast, do seu artigo, que foi publicado na revista Cult em 13 de janeiro de 2023. Vamos escutá-lo? O negacionalismo pretende colocar o mundo que conhecemos de ponta cabeça, desestabilizando nossas crenças e valores, produzindo a vertigem da queda, o pavor de que tudo pode ruir a qualquer momento. Os avanços da medicina, os direitos humanos mais básicos, a lisura das eleições e a posse do novo presidente eleito, tudo é submetido a teorias conspiratórias em nome das certezas negacionalistas. A crença que move nossos compatriotas ditos bolsonaristas é a de que está tudo errado em nossa visão de mundo e no estilo de vida que adotamos. Os valores morais foram corrompidos, a política está podre e o comunismo viceja, sorrateiro, no solo da corrupção, ameaçando a tradição, a família e a propriedade. Assim, a violência e a destruição dos símbolos que sustentam nossa democracia pretendem instaurar o caos e o medo entre os cidadãos ingênuos ou de má fé, que não pensam como os negacionalistas, bem como a fúria reacionária dos verdadeiros patriotas, que por contágio poderá enfim fomentar o golpe tão esperado. E os cidadãos considerados de bem assumirão, por meio das armas, evidentemente, o leme que dirige os rumos da nação, a qual só eles têm direito, os negacionalistas. Vale lembrar que os rinocerontes têm chifres. Alguns são unicórnios, outros são bicórnios. E pensando metaforicamente, com as chaves da psicanálise, a gente não pode deixar de pensar em potência sexual e hipervirilidade, que nas camadas mais opacas buscam justamente encobrir outras duas realidades, o fracasso e a impotência. E é disso que o Mauro fala. Esse gozo da destruição, ele está no fundamento do gozo do outro. Então, qualquer imperativo que vem da parte do outro, com o objetivo de assujeitar um sujeito, aquilo que vai causar é esse desejo de destruição.
E aí você pode se perguntar, bom, mas por que que um sujeito haverá de se assujeitar a esse tipo de vociferação e tanto quanto de sustentação de atos absurdos? Por que que ele se deixa seduzir por isso? E para responder essa pergunta, Mauro mais uma vez retoma Freud, e que a gente vai pensar, né, justamente como a moral, o pudor e a vergonha estão nas bases da humanização. Então, a gente vê proliferar a falta dessas três condições nesse cenário, por exemplo. Diante disso, novos termos passam a compor as relações públicas, causando problemas bastante sérios, sobretudo porque a lei não mais atravessa. Para você viver humanamente, conviver com os seus semelhantes, você precisa ter conquistado a condição de vergonha, de pudor e de moralidade. Entendendo que moralidade aí não tem absolutamente nada a ver com proibições que a gente identifica com a religião. Moral, nesse sentido, é convivência segundo as regras daquilo que molda os comportamentos sociais. Então, a que esse gozo do outro, nesse sentido avassalador e destruidor, ele promove, ele seduz? Ele seduz exatamente porque ele permite retirar de cena essas condições de humanização. Repetição sem sentido, monocromática, tem sim um poder de captura sem igual. A gente não pode subestimar a animalização do homem, que se articula com as vociferações e coloca em jogo uma retomada da função e do lugar do ódio. Na tradição freudiana, o ódio se liga à pulsão de morte e o amor à pulsão de vida. Então a gente está habituado a pensar o ódio diretamente relacionado à trama edípica, sendo o amor dirigido à mãe e o ódio ao pai como detentor da mãe. Então, o medo da castração e a inveja do pênis seriam atualizações do ódio nas demais relações. E no caso do homem dos ratos, quando Freud sente o impulso do seu paciente em agredi-lo fisicamente, também a gente vê que a transferência negativa e o ódio se equivalem em momentos de resistência. Então, na visão freudiana, há uma reversibilidade, uma possibilidade de transformação do ódio em amor, advindo da castração. Como Mauro explica, essa visão traz como problema a ideia de que o ódio que o sujeito sente acaba escondendo uma impossibilidade de admitir o amor pelo objeto. O sujeito, nessa chave de pensamento, gostaria que o objeto fosse de determinada forma que ele não é. Ou seja, o sujeito odeia porque ama excessivamente. Vamos pensar agora outros caminhos aí possíveis para entender o ódio. Não existe possibilidade de você pensar em ódio sem pensar em voz. Não é à toa que existe essa expressão, a voz do ódio. Como que você vai pensar em odiar alguém autenticamente apenas em pensamento? Você fala mesmo que para você mesmo. Agora, por que existe essa relação da voz com o ódio? Por que isso é tão importante na nossa atualidade? Bom, a condição primeira de relação entre voz e ódio, eu acho que foi muito bem articulada pelo Alain de Gevaio, se valendo da noção de voz no Lacan, mas que não foi estendida pelo Lacan, foi estendida pelo Alain, onde ele coloca essa condição primeira que o outro decreta sobre o sujeito de nenhuma palavra. Nenhuma palavra tem a ver com aquilo a que eu me referia antes, da ocupação do sujeito pelo outro numa condição absoluta. Essa condição absoluta não significa condição de comando. Ela, inclusive, é a responsável pela possibilidade de sobrevivência do sujeito. Porque ou você se ocupa por inteiro desse que vem ao mundo, ou ele vai morrer. Mas acontece que não existe só uma ocupação do sujeito como forma de garantir a sobrevivência dele.
Existe uma ocupação do sujeito por um desejo do outro que promoveu a vinda dele ao mundo. Esse desejo do outro, um dos nomes dele é a voz. E é por causa disso que a voz não se faz escutar. Há uma acepção possível da voz, ela não se faz escutar. E ela não se faz escutar numa condição, por exemplo, que o Lacan deixou muito claro. Ele vai dizer que essas condições discursivas, por onde nós vamos ver o funcionamento da voz a partir de determinadas condições de ligação no campo da troca interhumana, né? Na verdade, a voz, primeiramente, se ela vem pelo outro e se ela se ocupa por inteiro do sujeito, inclusive para promover a sua sobrevivência, então significa que essa condição de ocupação, essa nenhuma palavra a qual Alain se refere, né, é inteiramente legítima e verdadeira. Nenhuma palavra porque sou eu responsável pela tua vida. Nenhuma palavra porque você está aqui em função do meu desejo e que sou eu que sei da tua existência. Agora, começa a pensar num desdobramento disso. Então, através da leitura lacaniana, Mauro traz a ideia da relação entre ódio e voz. Existem condições discursivas que ativam essa cativação, esse encantamento pela voz. Nesse momento, a própria voz do sujeito é destruída. O ódio aqui é a única alternativa para o sujeito. O ódio se liga à voz, colocando a captura de certas condições discursivas em evidência, nos moldando ao desejo do outro. Com efeito, os diálogos se perdem, o ódio é o que resta. Então a gente vai agora conversar sobre o ódio relacionado aos registros do real, simbólico e imaginário. Para o Lacan, o entrelaçamento dele vai levar a considerar o que ele chama de incidência do real no imaginário. Incidência do real no imaginário que pode tanto promover uma dissolução da imagem, por exemplo, você articula o ódio por aí, né? Quer dizer, uma ação ostensiva que implica a dizimação dos semelhantes causadas por ódio a eles, né? Isso é o real sobre o imaginário, teu semelhante deixa de existir. Tanto quanto você tem a presença do ódio na relação entre imaginário e simbólico, ou seja, você tem as depreciações no campo da língua, dirigidos expressando ódio, vomitando ódio, babando ódio, como se diz. Pelo excesso até, né? Pelo excesso. Então é por isso que eu te falava que é praticamente impensável que você tenha uma apreensão verdadeira do ódio sem a sua ligação com a voz. Porque no fundamento da voz, vindo pelo outro, e o outro te ocupando, o que está em jogo é uma captura. Ou seja, o que está em jogo é por efeito a tua sobrevivência, mas em primeiro lugar é nenhuma palavra, ou seja, a destruição da tua particularidade para que haja particularidade. Que a tua particularidade agora venha pelo outro, através do desejo dele que te modela. Então, se é assim que nós estamos implicados na nossa estrutura, isso significa que nós somos suscetíveis a discursos que possam nos capturar, no sentido, nós temos essa susceptibilidade, nós temos essa possibilidade da cativação por um discurso que atualize esse nenhuma palavra, ele tem condição de se instalar entre os seres humanos. Ele tem uma condição porque isso participa da nossa estrutura pela voz. Mas o fato de haver essa
susceptibilidade, essa condição, não significa que ela entre em exercício, que as pessoas agora passem a ocupar o outro por inteiro. Não, existem condições discursivas que colocam isso em funcionamento. A voz que destrói a particularidade por capturar o sujeito numa condição unívoca, destruindo a voz dele e, com isso, fazendo que a única condição que ele tenha para se impor, já que ele perdeu a mediação pelo diálogo, ele só pode visar pelo ódio, pela destruição às relações. Gregor, ocupado inteiramente pelo outro, seja chefe, pai ou irmã, garantia sua sobrevivência. Assim, quando se vê metamorfoseado, parece impensável se libertar das vozes de comando. Gregor já está completamente cativado pelos imperativos de trabalho e obrigações familiares. Acho emblemática a cena em que o Gregor perde a capacidade de pronunciar palavras. Não consegue dizer nenhuma palavra. Apenas sons confusos. Em termos lacanianos, podemos dizer que Gregor está completamente assujeitado pelo desejo do outro. As relações de Gregor pareciam formadas apenas por um. Não existem dois. Assim também não há diálogos, somente monólogos. A sobrevivência de Gregor é impensável para além da condição de assujeitamento. A morte, aqui, é mais um simbólico de formas de relações em que Gregor está em função do desejo do outro. Sem conseguir se comunicar, Gregor asfixia a sua subjetividade, tornando ainda mais evidente a anulação existencial. Então, a imagem final de Gregor me remete justamente à passagem de Clarice. Perdi muito tempo até aprender que não se guarda as palavras. Ou você as fala, as escreve, ou elas te sufocam. O nosso episódio está chegando ao fim. E eu queria frisar que não devemos subestimar o poder dessa estreita relação entre ódio e voz. A metamorfose abrupta de Gregor está bem perto de nós. A Baratite, essa estranha transformação que nos torna alheios à moral, ao pudor e à vergonha, tem trazido, sim, os esgotos para bem perto de nós. E para sobrevivermos, nos transformamos naquilo que mais tememos. Nessas horas, os rinocerontes se tornam bons aliados, contribuindo com a perpetuação da estupidez e a manutenção das baratas no poder. Diariamente, vemos o aumento das temperaturas, crescimento de incêndios, inundações cada vez mais frequentes e intensas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Como é importante a gente despertar para os acontecimentos recentes, nos imunizar contra esses dois vírus sociais, a baratite e a rinocerontite, nessa tentativa de atenuar as catástrofes e impedir a nossa extinção. A pergunta que fica é: apesar de sabermos, ainda assim, o que estamos dispostos a fazer para diminuir de fato as emissões de carbono? A consciência não basta para a mudança. É preciso agir, pressionar e votar com responsabilidade. É importante a gente mudar o modo de produção, o nosso estilo de vida. Tudo isso já se provou insustentável. Quantos sabem, mas mesmo assim... Eu idealizei e escrevi esse roteiro. A edição é de Arthur Chagas e a Ana Cristina cuida da identidade visual do nosso podcast. Por falar nisso, se você acredita nesse projeto e quer apoiar esse podcast independente, você pode contribuir adquirindo os nossos produtos pelo site www.fernandafazio.com.br ou pelas páginas do Instagram, Era da Pressa e Fernanda Fazio. E claro, nos siga, divulgue, envie, compartilhe esse episódio com seus amigos. Isso nos ajuda bastante. E se você se interessou pelos livros O Discurso da Estupidez e Entre Baratas e Rinocerontes, nos acompanhe nas redes sociais para saber o desconto que a Luminuras vai dar para os nossos ouvintes. Até já!